Uma mulher deve suavizar, mas não enfraquecer um homem. Um dia, em retrospectiva, os anos de luta lhe parecerão os mais belos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, vamos explorar o fascinante universo da psicanálise, a partir da visão de um dos maiores pensadores de todos os tempos, Sigmund Freud. Neste vídeo, vamos apresentar alguns fatos surpreendentes sobre a psicanálise segundo Freud, frases e citações que marcaram a sua obra e o método da análise freudiana. Ao final deste vídeo, espero que vocês tenham uma compreensão mais aprofundada sobre a psicanálise e as contribuições de Freud para a psicologia e para a nossa compreensão da mente humana. Fatos da psicologia. A maioria das pessoas realmente não quer liberdade, porque a liberdade envolve responsabilidade, e a maioria das pessoas tem medo da responsabilidade. Emoções não expressas nunca morrerão. Eles estão enterrados vivos e surgirão mais tarde de maneiras mais feias. Aquele que tem olhos para ver e ouvidos para ouvir pode convencer-se de que nenhum mortal pode manter um segredo. Se seus lábios estão em silêncio, ele tagarela com as pontas dos dedos, a traição escorre dele por todos os poros. Não, nossa ciência não é ilusão. Mas uma ilusão seria supor que o que a ciência não pode nos dar podemos obter em outro lugar. É que nunca estamos tão indefesos contra o sofrimento como quando amamos, nunca tão impotentes e infelizes como quando perdemos nosso objeto amado ou seu amor. O comportamento de um ser humano em questões sexuais é muitas vezes um protótipo para todos os seus outros modos de reação na vida. A beleza não tem utilidade óbvia, ou nem há qualquer necessidade cultural clara para isso. No entanto, a civilização não poderia prescindir dela. Os homens são mais morais do que pensam e muito mais imorais do que podem imaginar. O escritor criativo faz o mesmo que a criança brincando, ele cria um mundo de fantasia que ele leva muito a sério. Que progresso estamos fazendo? Na Idade Média eles teriam me queimado. Agora eles estão contentes em queimar meus livros. Quanto mais os frutos do conhecimento se tornam acessíveis aos homens, mais difundido é o declínio da crença religiosa. A interpretação dos sonhos é o caminho real para o conhecimento das atividades inconscientes da mente. Um homem não deve se esforçar para eliminar seus complexos, mas para entrar em acordo com eles, deles são legitimamente o que dirige sua conduta no mundo. Os poetas são mestres de nós, homens comuns, no conhecimento da mente, porque bebem em riachos que ainda não tornamos acessíveis à ciência. Quando um relacionamento amoroso está no auge, não há mais espaço para qualquer interesse pelo meio ambiente, um par de amantes é suficiente para si mesmo. Os homens são fortes desde que representem uma ideia forte, tornam-se impotentes quando se opõem a ela. O instinto de amor em relação a um objeto exige um domínio para obtê-lo, e se uma pessoa sente que não pode controlar o objeto ou se sente ameaçada por ele, ela age negativamente em relação a ele. Escusado será dizer que uma civilização que deixa um número tão grande de seus participantes insatisfeitos e os leva à revolta não tem nem merece a perspectiva de uma existência duradoura. É uma predisposição da natureza humana considerar uma ideia desagradável falsa, e então é fácil encontrar argumentos contra ela. Nenhum neurótico abriga pensamentos de suicídio que não sejam impulsos assassinos contra os outros redirecionados a si mesmo.
O ego se recusa a ficar angustiado com as provocações da realidade, a deixar-se compelido a sofrer. Insiste em que não pode ser afetada pelos traumas do mundo externo, ou mostra, de fato, que tais traumas não são mais do que ocasiões para que ela ganhe prazer. O conservadorismo, no entanto, é muitas vezes uma desculpa bem-vinda para mentes preguiçosas, relutantes em se adaptar às condições em rápida mudança. O sonho é a libertação do espírito da pressão da natureza externa, um desapego da alma dos grilhões da matéria. Somos tão constituídos que só podemos obter prazer intenso a partir do contraste, e apenas muito pouco da própria condição. No que diz respeito a questões de religião, as pessoas são culpadas de todo tipo possível de desonestidade e contravenção intelectual. Palavras e magia eram no início uma e a mesma coisa, e até hoje as palavras retêm muito de seu poder mágico. O que é comum em todos esses sonhos é óbvio. Eles satisfazem completamente os desejos animados durante o dia que permanecem não realizados. São simples e indisfarçavelmente realizações de desejos. O indivíduo realmente carrega uma dupla existência, uma projetada para servir aos seus próprios propósitos e outra como um elo em uma cadeia, na qual ele serve contra, ou pelo menos sem, qualquer vontade própria. Somos o que somos porque fomos o que fomos, e o que é necessário para resolver os problemas da vida humana e dos motivos não são estimativas morais, mas mais conhecimento. Nossa memória não tem nenhuma garantia e, no entanto, nos curvamos com mais frequência do que é objetivamente justificado a compulsão de acreditar no que ela diz. Uma neurose de transferência corresponde a um conflito entre ego e id, uma neurose narcisista corresponde àquela entre ego e superego, e uma psicose àquela entre ego e mundo exterior. Aprendemos, por exemplo, que quanto mais virtuoso um homem é, mais severo é o seu superego, e que ele se culpa por infortúnios pelos quais ele claramente não é responsável. A vida é empobrecida, perde em juros, quando a maior aposta no jogo de viver, a própria vida, não pode ser arriscada. Torna-se tão superficial e vazio quanto, digamos, um flerte americano. As forças motrizes das fantasias são desejos insatisfeitos, e cada fantasia é a realização de um desejo, uma correção da realidade insatisfatória. Em matéria de sexualidade que somos no presente, cada um de nós, doente ou bem, nada além de hipócritas. A distorção de um texto se assemelha a um assassinato, a dificuldade não está em perpetrar o ato, mas em se livrar de seus vestígios. Considerações teóricas exigem que o que é hoje o objeto de uma fobia deve, em algum momento no passado, ter sido a fonte de um alto grau de prazer. Cada um tem desejos que não gostaria de contar aos outros, que não quer admitir nem para si mesmo. Quem possui algo que é ao mesmo tempo valioso e frágil tem medo da inveja de outras pessoas, na medida em que projeta nelas a inveja que teria sentido em seu lugar. Em resumo, neste vídeo, mergulhamos no universo da psicanálise, conhecendo mais sobre a visão de Freud e explorando algumas de suas frases e citações mais famosas. Espero que vocês tenham gostado e, até a próxima! Obrigado por chegar até aqui. Inscreva-se no canal, dá um like, compartilhe com os amigos e não esqueça de acionar o sininho para que o YouTube avise quando eu postar mais conteúdo. Você está vendo duas recomendações, escolha uma e continue no canal comigo. Um grande abraço. Fique com Deus.